O que era aquilo em cima do berço do meu filho? Bom, a moça que nos conta esse relato diz que engravidou aos 19 anos de idade. E ela diz aqui que a família dela é daquelas que fala mal de todo mundo, que deseja o mal para todo mundo. E diz que a avó é uma pessoa muito ruim, que deseja o mal e a morte para os próprios filhos e netos. Enfim, ela conta que engravidou e passou o maior perrengue durante a gravidez toda. Passou a gravidez toda sozinha, porque o pai do filho também a abandonou. Bom, resumindo, o filho dela nasceu e ela foi para casa. Passaram-se algumas semanas, né, que ele tinha nascido e ela estava tentando a adaptação dele ao berço, porque diz que ele era difícil de dormir. E nesse dia ela colocou ele no berço para ver se ele ficava lá e ele ficou. Bom, então nesse dia ela resolveu apagar todas as luzes para não interferir no sono dele, né? Não atrapalhar em nada, já que ficou, né? Vamos ficar quietinho. Apagou todas as luzes, deitou na cama dela, porque diz que o berço dele ficava na direção da cama dela, dava para ver direitinho ele lá. E ficou deitada lá, só que virava de um lado, virava do outro, não conseguia dormir. Quando ela olhou em direção ao berço, ela viu uma coisa preta grudada no teto. Ela conta que só via os olhos daquela coisa olhando fixamente para o filho dela no berço. E ela tentando entender o que era aquilo que ela estava vendo. Ela disse que coçou os olhos várias vezes, né, pensando se não estava vendo coisa ali. E mesmo estando tudo escuro, ela conseguia ver aquilo lá. Porque sabe quando o seu olho acaba se acostumando ao quarto escuro e consegue enxergar as coisas que estão ali? Então, pois foi assim. E ela se levantou da cama dela e foi em direção ao berço para ver o que era aquilo, mesmo morrendo de medo, ela disse. Mas afinal, a coisa estava em cima do filho dela, estava olhando para o filho dela. E uma mãe, filho, faz qualquer coisa para proteger o seu filho. Então ela se aproximou do berço e olhou para cima. E ela disse que aquilo parecia uma capa preta grudada no teto. E ela conseguia ver aqueles olhos, eram 2 olhos profundos, avermelhados. E aquilo não desviava os olhos para ela de jeito nenhum. Os olhos eram fixos no bebê dela. Ela conta que não sabia o que fazer. Então ela fechou os olhos e começou a rezar, e diz que acho que rezou por minutos ali, sem ter coragem de abrir os olhos, porque vai que ela... Eu sou um avião aqui na janela de casa. Ela fechou os olhos e rezou ali por minutos, porque ela disse que tinha medo de abrir os olhos e vai que ela abre os olhos e aquela coisa tá em pé ali do lado dela. Até que ela tomou coragem e abriu os olhos e aí viu que aquilo tinha sumido. Resumindo, ela nunca mais dormiu no escuro e o filho dela dormiu no carrinho ao lado da cama dela até quase 1 ano de idade. Nada, até um pouco mais de 1 ano de idade. Ela acredita que de tanto falarem mal dela, desejarem o mal para ela e para o filho, alguma coisa ruim realmente veio visitá-los. Porque ela diz que já viu muitas coisas seguindo a avó dela pela casa da avó dela ali, atrás da avó. Coisas provavelmente não muito boas. Mais um relato aqui. OVNI em São Paulo, 2008. Prezados, o caso que vou relatar é um avistamento que vi em fevereiro de 2008. Foi em um domingo, perto do início da Hora do Fantástico. Meu irmão, que já é falecido, estava na sala, esperando começar o programa, o Fantástico. E eu estava no meu quarto descansando. Eu moro nesse apartamento desde 1999. Era uma noite muito quente, eu lembro, era final de fevereiro. E ao invés de ir na sacada do meu quarto olhar o movimento da rua, eu fui para a cozinha beber água gelada e olhar o céu da minha área do fundo. Eu gosto de olhar as estrelas. Enquanto tomava água e olhava algumas estrelas, vi uma distorção, como se passasse um pedaço de vidro no céu, do tamanho da unha do meu polegar. As estrelas distorceram e logo em seguida ficaram normais. Veio na minha cabeça que algo passou por elas. Nesse momento, o OVNI apareceu. Ele era preto, em forma de triângulo,
e em cada extremidade tinha um globo azul opaco. Meu coração foi a mil. Chamei meu irmão, porém ele, ao chegar na área, o objeto tinha se dirigido para a nossa lateral direita do prédio, não sendo possível observá-lo. Saí correndo para o quarto do meu irmão, que fica para a lateral do prédio, e quando eu abri a janela, o objeto não estava mais lá. Meu irmão veio logo atrás de mim e eu expliquei para ele o que eu tinha visto. E ainda ficamos olhando o céu em busca de alguma distorção, porém nada vimos. Eu gostaria que, se vocês lessem o meu caso... Não, tá, omitissem meu nome, sempre. Esse ocorrido foi aqui no bairro da Moca, em fevereiro de 2008, em um domingo extremamente quente. Eu nunca vi ninguém aqui no Brasil relatando o avistamento de um OVNI em forma de um triângulo. Eu sei que esse tipo de objeto é muito comum no hemisfério norte, não aqui. Muito obrigada pelo seu relato. Se alguém se lembra de ver algo parecido na Moca, em fevereiro de 2008, numa noite muito quente, um OVNI triangular e tal assim, ou manda o relato pra gente, tá? O relato de hoje é este daqui: As Velas para os Mortos. É uma moça que nos conta: Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. E todos os nomes aqui estarão trocados. Essa história se passou há 18 anos, numa cidade pequenininha do interior da Serra Gaúcha. Lugar onde aconteceu o relato das bruxinhas que puxaram os cabelos da visita. Eu sou da cidade de Caxias do Sul e, como nasci e cresci numa casa e terreno totalmente assombrados, nada me assustava, até o acontecimento desse dia no cemitério. A minha tia tinha o costume de ir toda semana no cemitério acender velas nos túmulos para os mortos. E num dia de inverno, com um pouco de vento e muito frio, eu e Sheila fomos juntas com a tia no cemitério. Nesse dia, minha tia fez algo que nunca tinha feito em nenhum dos outros dias. Ela foi acender a vela num túmulo que ficava totalmente longe dos outros. Parecia que nem fazia parte do cemitério. Ela acendeu a vela e, surpresa, a vela apagava e não tinha jeito de ficar acesa e queimar. Minha tia tentou por 4 vezes acender aquela vela, mas nada. A gente até pensou que fosse por causa do vento, que soprava, né? Mas o vento também soprava nas velas dos outros túmulos e todos queimavam lindamente. Minha tia, muito louca, gritou nesse túmulo: Ah, se você não quer vela, então que fique e continue no escuro. Ai, meu Deus. Minha tia logo depois nos contou de quem era aquele túmulo. Era de um cara chamado Valdão. Esse tal de Valdão era um homem extremamente ruim, uma pessoa do mal. Diz minha tia que ele e a mulher tinham um zonão. Quando eu morava lá, ainda existia esse zonão, tinha uma zona, né? E ele consumia e vendia drogas nesse zonão aí. Era também um bandido, pois diziam ter sido ele quem assaltava os sítios e as fazendas daqui da cidade. Ele agredia a esposa, além de agredir também as meninas que trabalhavam nesse zonão. Enfim, era um mau caráter. Um homem que tocava o terror e que todos tinham medo. Minha tia disse que ele morreu cedo, com 45 anos, morto com um tiro do próprio filho. Você vê que raça que era, pro próprio filho. Enfim, depois de sairmos do cemitério e a minha tia contando quem era o Valdão e tal, nós fomos para casa, pois tínhamos que abrir a lanchonete. A casa era de 2 andares. Em cima era a nossa casa e embaixo ficava a lanchonete. Na parte da frente da lanchonete ficavam as mesas e o balcão com uma estante de bebidas atrás. Ao lado do balcão tinha uma porta que dava para uma espécie de sala que tínhamos ali, com 2 sofás grandes e uma televisão. Passando por essa salinha tinha a cozinha,
com uma lareira ao lado esquerdo da cozinha, onde sentávamos para nos esquentar nas noites frias. Ao lado direito da cozinha tinha uma porta de ferro com 3 vidros em vertical. Porta a qual a gente usava quando abria ou fechava a lanchonete. E para o meu horror desse dia, o último vidro da porta havia quebrado e com isso tínhamos colocado um plástico para evitar entrar algum bicho e até mesmo o vento. Na lateral da lanchonete tinha uma passagem com cascalho, onde a gente podia vir da rua e subir pela escada que dava para nossa casa, ou ir abrir a porta da cozinha para entrar na lanchonete. Vamos agora para o horror sobrenatural que eu jamais imaginei passar. Era noite e as ruas estavam desertas. Era uma noite gelada e a lanchonete sem nenhuma viva alma. Estava eu, Sheila e minha tia na cozinha, em frente à lareira, se esquentando, tomando um chimarrão, quando o celular da Sheila toca e ela começa a conversar e dizer: "Mas eu não te conheço. Você deve estar enganado. Eu não sei quem você é e nem te visitei hoje." Ela desligou o celular e contou que um rapaz, se identificando como Rato, disse que ele estava agradecendo pela visita dela hoje. Minha tia estava pálida. Disse que conhecia quem era esse rapaz. Ele era filho de uma amiga dela e havia falecido há 3 anos. Nossa, nessa hora Sheila ligou de volta para o número e, para o nosso espanto, o número não existia. No mesmo instante, alguém bateu no portão. E, na verdade, no balcão. Alguém bateu no balcão. E a minha tia foi na mesma hora. E, gente, não tinha ninguém ali. Sheila e eu fomos para a lanchonete, mesmo sendo cedo. Era noite, mas ainda era iniciozinho da noite. Nós resolvemos, em conjunto, fechar as portas da lanchonete e subir para casa. Fechamos as portas e, quando estávamos saindo da lanchonete e entrando na salinha, ouvimos passos nos cascalhos. Olhamos pela janelinha que tinha e não tinha ninguém ali. Não tinha ninguém mesmo, só que os passos continuavam, até que parou na frente da porta da cozinha. Parecia que alguém havia parado ali e com uma pedra riscava na calçada que tinha na frente da porta. A gente já estava a ponto de chorar. O pavor não define o que eu vi a seguir. Ninguém queria ir até a cozinha e ver o que ou quem riscava a pedra ali na calçada. Até que eu tomei coragem e, em câmera lenta, fui indo em direção à cozinha. Enquanto eu ia, estava suando de pavor. Os passos no cascalho eram reais. O barulho da pedra riscando a calçada era real. E eu tinha medo de ver algo que fosse real também. Lembram que eu tinha dito sobre o último vidro da porta que tinha se quebrado? Pois é, quando cheguei na entrada da cozinha e olhei para a porta, eu vi um homem de cócoras, de terno azul, cabelos escuros, meio ondulados, e os olhos eram quase normais. Só que eram bem arregalados, era algo esquisito. E o sorriso também era esquisito. Era um sorriso largo que parecia pegar todo o rosto. Ele segurava a pedra na mão e ficou ali parado, me olhando. Eu nem gritar consegui. Era tanto pavor que eu só chorava. Foi algo assim de 2 segundos, mas parecia que eu estava encarando aquele fantasma por minutos. Chorando, eu disse como era o fantasma e a minha tia disse que aquelas eram as características do Valdão. E até o terno era a mesma cor que tinham colocado nele para o velório. Nós, com muito medo, ligamos para a casa de cima até o nosso tio atender. Ele desceu armado, achando que tinha algum ladrão. Com ele ali na lanchonete, fechamos as portas da cozinha com menos medo e sim, levamos um baita xingão do meu tio, dizendo para não ir no cemitério mexer com os mortos. Quando estávamos subindo para casa, notamos que tinha símbolos e coisas escritas na calçada. Mas a Sheila e eu nunca soubemos o que era aquilo, pois a nossa tia no outro dia levantou cedo e lavou a calçada.
E também nunca nos disse o que é que tinha escrito ali. Minha tia, depois desse episódio, parou de levar velas para o cemitério. E eu nunca vou esquecer do terror, do medo, do pavor que eu senti naquele dia. Ana, obrigada por ler o meu relato. Um beijo enorme para você e para as crianças e muito sucesso para o seu canal e para sua família. Olha, um beijo para suas filhas, ok? Um beijão para as duas. Ok. Bom, então, e esse negócio de acender vela aí para os mortos? Aquela vela não queria ser acesa, quer dizer, não é que a vela não queria ser acesa, sei lá, às vezes esse cara era um espírito de baixa luz e não sei. Que bicho estranho, com esse olho arregalado, esse sorriso, credo, abaixado ali. Agora fica a curiosidade, né? Eu ia ficar eternamente curiosa com o que ele estava escrevendo ali, o que ele estava desenhando ali no chão. Vai saber. E o outro, acendeu a vela para um outro também, que esse daí foi agradecer, ligou, foi pelo telefone, recebeu uma ligação que era um túmulo que também tinha sido visitado, é isso? Ela tinha visitado o túmulo desse que ligou e agradeceu. E depois teve a aparição. Gente, 2 espíritos se manifestando no mesmo. Assim, né? Depois que foram ao cemitério acender vela para eles. Gente, já aconteceu algo assim parecido com vocês? Próximo relato: a bruxa que quase matou minha filha. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana. Moro em Santa Catarina, sou casada, tenho 2 filhos, Helena, de 4 anos, e Pedro, de 2 anos. Sou separada dos pais biológicos deles. Meu atual marido, João, também tem 2 filhos. Quando minha filha nasceu, o pai dela, o José, conviveu com ela somente 15 dias de vida e sumiu. Ele até aparecia a cada 6 meses, mas nem pensão dava. Nunca faltou nada a ela também, graças a Deus. Nessa época morávamos com os meus pais, Maria e Bruno. Sempre me ajudaram muito. A única pessoa que perguntava e visitava a Helena era a tia paterna dela. Ela mostrava interesse em tudo que tinha relação com a Helena, inclusive ao sono dela. Guardem essa informação. Pois ela perguntava todos os dias se a Helena comia bem e dormia bem. Quando minha filha completou seus 8 meses de vida, ela começou a ficar amarelinha, começou a enfraquecer, começou a perder peso. De uma bebê saudável, minha menina estava abaixo do peso mínimo que deveria estar para a sua idade. Ana, meu coração estava destruído vendo minha filha definhar daquele jeito. Procurei muitos médicos, fiz vários exames. Foi constatado que ela estava com uma gravíssima anemia e intolerância à lactose severa. Passaram medicamentos e o leite que ela deveria tomar. E mesmo medicada, ela continuava mal. Eu estava ficando desesperada. Eu não dormia, eu mal comia. Percebi vultos à noite no quarto e um ar pesado. Mas nunca vi algo muito concreto. Sabe, eram só vultos. Quando eu virava para olhar, não tinha nada. Observação aqui. Eu vejo vultos, eu sinto cheiros, eu ouço um pouco. E aí eu a levei à igreja, pois somos todos católicos. E nada também de resolver. Ninguém conseguia ajudar minha pequena, que com seus 3 anos pesava apenas 10 quilos. Meu Deus, com 3 anos, 10 quilos? Tadinha! Nossa, é possível. 3? Meu Deus! Os meus com 3 anos acho que estavam uns 32 quilos. Não, brincadeira, eu não sei, mas acho que é bem pouco, né? Até que eu me casei com meu atual marido, João, e ele é médium. Não demorou nem 2 semanas, ele descobriu a doença, entre aspas, da minha filha.
Ela dormia no mesmo quarto que o João e eu. Numa noite qualquer de janeiro de 2020, estávamos todos deitados. Passava da 1 da manhã, quando o João dá um pulo na cama. Acordei e perguntei o que estava acontecendo. Ele, todo arrepiado, foi até a cozinha, pegou o nosso litrinho de água benta, passou na Helena e saiu jogando água aos poucos do quarto até a porta que dava acesso à rua. E assim que entrou em casa novamente, ele estava branco, aparentava estar meio assustado. Perguntei novamente o que houve. Então ele me contou que viu uma mulher morena em cima da minha filha na cama, que essa mulher estava se alimentando, estava sugando ela. Bom, eu fiquei horrorizada, né? Perguntei como era essa mulher. E pasmem, era a descrição da tia paterna da Helena. Mostrei a foto dela e ele confirmou que era ela mesmo. Ana, era ela! Ela que sempre perguntava da minha bebê, Ana. Era bruxa! Não, era Maledite. Bom, depois que o João expulsou a bruxa, Helena começou a engordar. E acabei levando ela para fazer os exames de novo e tudo havia sumido. A intolerância sumiu, a intolerância à lactose sumiu, a anemia sumiu, ela estava novamente saudável. Hoje ela está com 4 anos e pesando 25 quilos. Essa bruxa, no caso a tia, sumiu também. Nunca mais a vimos. Decidi mandar o relato, pois serve de alerta para todas as mães. Eu, por pouco, não perdi a minha filha. Cuidem com quem tem contato com seus filhos. Você nunca sabe exatamente a intenção da pessoa. Mas falando aqui mesmo, eu acho que talvez na primeira coletânea sobre bruxas, não sei bem se foi uma coletânea ou foi numa semana de Halloween que eu contei vários relatos de bruxas, tem muitos nesse sentido. Da criança começar a ficar molinha, começar a ficar ruim, e aí você fala, gente, o que está acontecendo? Quando vai ver, tem uma bruxa, digamos assim, que está ali sugando a criança energeticamente, ou que jogou algum mal para a criança, sabe-se lá Deus por quê, né, vai fazer isso para uma criança. Mas às vezes pessoas próximas, como ela está falando aí mesmo, pessoas que se mostram preocupadas, levam um presentinho e não sei o que para a criança, e no fim, nossa, tem uns relatos desse tipo muito chocantes. Eu lembro de agora não lembro nem se era de bruxa ou se era de Maledite, mas que a mãe deixou a criança, ela vivia pedindo para ficar com a criança, deixa ele ficar comigo, deixa eu ficar no meu colo, não sei o que, e aí um dia ela precisou, eu acho, numa emergência, deixar a criança, era uma vizinha, deixou a criança lá. E aí ela foi buscar, ela falou, já voltei, vou pegar a criança. Ela falou, não, pode deixar que ele tá dormindo. Deixa ele dormir, não sei o que. Aí ela deixou a criança lá, mas não vinha nunca. Ela falou, quer saber, eu vou pegar ele dormindo mesmo. E... eu não vou contar todo o relato aqui, porque eu também não lembro exatamente. Mas assim, é chocante, porque você fala, gente, será? Sabe, e tudo nesse sentido aí de bruxa, ou que fala assim, para você saber se é uma bruxa que pôs a criança sob encantamento, alguma coisa do tipo, era para ficar observando a criança dormir. E se durante a madrugada você visse uma pena branca, uma pena caindo sobre a criança, você tinha que pegar uma tesoura e cortar essa pena no ar. E aí tudo aquilo seria cortado. Tem um relato disso também. Tem vários que eu me lembrei lendo esse relato aqui. E se você tem uma história parecida, manda pra gente também. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. ETs no Ano Novo. ETs no Ano Novo. É uma moça que nos conta. Ela diz que era virada de ano. Era virada de ano novo de 2015 para 2016, quando eu, minha tia e uma prima fomos para uma chácara no interior de Goiás para passar a virada.
Como a casa era pequena, eu e minha prima dormíamos em uma barraca no pomar da chácara, meu Deus, embaixo de uma mangueira. Passamos 2 dias lá e no último dia, no dia 2 de janeiro, estávamos do lado de fora, quando um dos amigos da minha tia gritou de trás da casa: "Vem cá agora, vocês têm que ver isso!" Corremos até lá e ele estava apontando para o céu. Algumas estrelas estavam se mexendo, aparecendo e sumindo no horizonte. E do nada. Ficamos ali parados que nem estátuas por uma meia hora, encarando aquilo, até que do nada eu desmaiei. Eita, sorte minha, hein? Fui acordar só no dia seguinte, com uma dor de cabeça enorme, com um gosto amargo na língua e ânsia de vômito. Tava todo mundo preocupado comigo. No fim do dia, voltei para casa e nunca contei isso a ninguém. Gente, tipo, vocês viram as luzes se mexendo como se fossem estrelas. Não eram satélites naturais, alguma coisa assim? Satélites não naturais, artificiais mesmo. Satélites assim, passando, mas elas iam para lá, para cá, se mexia muito assim. Bom, sumia e aparecia de novo. Mas aí você desmaiar, não foi de ficar com a cabeça assim, olhando para cima, sei lá, de repente... Ou vai saber o que, né? E não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo e fazer aquela visitinha na loja assombrada, onde você vai encontrar várias camisetas de vários estilos e que brilham no escuro, e luminárias e bags e tudo mais. Dá uma olhadinha lá na loja assombrada. Olá, Ana, meu nome é fulano, é um moço, e eu sou fã. Antes de contar o relato, gostaria de sugerir um nome para os Editos, visto que não existe masculino de Edith. Pensei em Edgar, por causa do relato que você contou sobre o moço que fez um acordo com Isabela. Todos os nomes já estão trocados, pode ler sem susto. Obrigada. Edito e Maria Catarina juntos. Nossa, dá uma briga boa, hein? Essa história começa mais ou menos... Deixa eu ver se tá tudo certo. Essa história começa mais ou menos em 1995. A minha tia, que vou chamar de Marcela, morava e tinha um salão de cabeleireiro em um bairro muito italiano de São Paulo. Qual será? Como a maioria dos comerciantes, ela quase não parava em casa. Então, a maioria dos seus vizinhos da rua onde morava, ela conhecia apenas de cumprimentar, entrando ou saindo de casa, ou de ver em algum estabelecimento comercial. Certo dia, entra no salão uma moça, que ela conhecia de vista. Morava na rua e tinha mais ou menos a mesma idade da Marcela. A minha tia achou que ela tinha ido marcar horário para algum serviço do salão, mas não. Para espanto da minha tia, ela queria a vaga de assistente anunciada na vitrine do salão. Digo espanto, pois apesar de só conhecer de vista a moça, que vou chamar de Patrícia, Marcela sabia que ela e sua família eram abastados financeiramente. Não era incomum ver Patrícia com um carro novo, 0 quilômetro, de tempos em tempos. Muito bem vestida. Todo o trabalho é digno, sim, mas a vaga de assistente não pagava muito. Apesar de achar estranho, Marcela contratou Patrícia, que fez muita questão da vaga. E já trabalhando no salão da minha tia, Patrícia foi pegando amizade com Marcela. Então a história foi se elucidando. Patrícia era casada com um moço que vou chamar de Rubens. Rubens era químico, formado em uma boa faculdade e trabalhou muitos anos em uma multinacional. Ganhava muito bem, o que fazia com que Patrícia tivesse preferido ficar em casa cuidando dos seus 3 meninos. Depois de anos trabalhando nessa empresa, ele foi dispensado. Não foi por nada que desse motivo de justa causa. Foi corte de funcionários. Nem falei... Não foi por nada que desse motivo de justa causa. Não foi corte de funcionários, nem falência da empresa. Simplesmente ele foi demitido, sem maiores explicações. Inicialmente, Rubens, apesar de ter ficado chocado, até mesmo revoltado com a sua demissão injustificada, não se preocupou muito, pois tinha um currículo invejável. Certamente que muitas outras portas, e talvez maiores, abririam para ele.
Mas não foi bem o que aconteceu. Com o tempo, o dinheiro recebido de indenização e fundo de garantia se acabou e ele não conseguia nada. Passou a procurar vários empregos, inclusive de professor de química, mas durava pouco tempo. Às vezes ele nem mesmo fechava o semestre e era novamente demitido. Até que chegou ao ponto de, se tivesse 10 vagas anunciadas em uma empresa e só ele e mais 8 fossem chamados para a entrevista, ele não era nem contratado. A sua saúde física e psicológica foi se deteriorando. O casal parecia que não se dava mais bem como antes. As famílias, tanto de Patrícia quanto de Rubens, passaram então a ajudá-los financeiramente. Os pais, tanto da Patrícia quanto do Rubens, eram funcionários públicos aposentados e ganhavam bem. Porém, havia alguns problemas nessa ajuda recebida dos pais. Rubens tinha um irmão gêmeo, que vou chamar de Edgar. Ao contrário de Rubens, ele jamais quis se formar. Trabalhava quando queria. Nunca tinha se casado ou tido filhos com alguma namorada. Usava todo o dinheiro que conseguia do tal pai com bebidas, prostitutas e drogas. Não foram poucas as vezes que Edgar chegou a roubar dos pais para saciar os seus prazeres. Patrícia, por sua vez, tinha 2 irmãos. Ela era a única mulher. Um deles, o mais velho, não se intrometia na ajuda que o pai dava a ela. Mas o do meio sempre reclamava. Dizia que quando seus pais morressem, ela não deveria ganhar nada de herança, pois já tinha consumido a parte que lhe cabia com os pais ainda vivos. Ai, gente. Como tinham pego amizade, Marcela, conhecendo toda a história de Patrícia, tinha muita pena e ajudava sempre que podia. Até que ela teve a suspeita que fosse algo espiritual que estava acontecendo com Rubens, pois não havia nada que explicasse tal situação. Então Marcela perguntou para Patrícia se ela e Rubens aceitariam jogar búzios com uma pessoa que ela conhecia e confiava. Fazia muito tempo. Patrícia conversou com o marido e aceitaram. Marcaram então um dia e foram até a casa da pessoa que vou chamar de Maria Catarina. Quando chegaram, Maria Catarina estava muito bem-humorada, como era costume. Tratou a todos muito bem, até que ela foi jogar os búzios para Rubens. Na primeira caída dos búzios, ela fechou a cara. Jogou mais algumas vezes, estava inquieta, mas muda. Ela só levantou o rosto com muita má vontade e disse: "Os búzios estão fechados. Só apareceu aqui seu orixá, que é Iemanjá. Não tenho como te ajudar." Marcela achou aquilo tudo muito estranho, mas não indagou sobre o comportamento estranho de Maria Catarina. Agradeceram, Marcela pagou o jogo e foram embora. Mais uma vez, Rubens estava se sentindo humilhado e sozinho. Era fim de ano, já fazia quase 10 anos que Rubens estava naquela situação. A família de Patrícia costumava passar todos juntos o Réveillon em uma casa de praia que era dos seus pais. Nesse ano não foi diferente. Na hora da virada, estavam todos na beira do mar, vendo os fogos, e Rubens lembrou que Maria Catarina tinha dito que seu orixá era Iemanjá. Ele se ajoelhou na areia e pediu que a rainha do mar olhasse por ele. Eles iam ficar ainda alguns dias na casa de praia. Na noite seguinte, todos no quintal, as crianças na piscina, um homem grande de mais de 2 metros de altura surge, segurando as grades do portão. O homem era branco como se não tivesse uma gota de sangue no corpo, vestido num paletó preto, num estilo muito antigo. Seus olhos estavam opacos. Olhou para todos e apontou para Rubens, dizendo com uma voz cavernosa: sua vida está indo por água abaixo, né? Te enfeitiçaram, meu camarada. E não pense que vai acabar se você não se mexer. Eu posso te ajudar. Meu nome é Exu João Caveira. Procure a casa do meu menino. Diga que eu te mandei lá. Quando Rubens ia perguntar onde era a casa desse menino, o homem disse: "Pega um desses", apontando para os carros, "e anda para o sul meia hora sem parar. A casa do meu menino fica no fim da rua que você vai ver na sua esquerda. Procura ele. Ele é de Omulu." E foi embora.
já viu um relato parecido com isso também? Que o cara chega, fala com a entidade, fala, procura fulano. Não tem, gente? Vocês que às vezes sabem melhor que eu. Enfim. Todos se entreolhavam, assustados, não sabiam o que fazer. Só Rubens sabia. Ele pegou o carro do sogro e fez como o Exu João Caveira tinha mandado. No fim da rua, uma casa toda branca, com uma placa indicando que era um terreiro de Omolu. Mas estava vazia. Rubens anotou o endereço e no dia 2 de janeiro foi lá novamente. Encontrou o pai de santo, um senhor pequeno e magrinho, que derrubou uma jarra de vidro que segurava quando Rubens disse quem tinha mandado ele lá. Na mesma hora, sem perguntar nem se Rubens poderia ou não pagar, o pai de santo foi ao jogo de búzios e lá foi constatado que tinha sido feito um feitiço de morte espiritual para ele. Esse feitiço não o mataria de fato, mas tiraria todo o prazer, o motivo de viver. Além disso, tinham rezado várias missas de 7º dia em sua intenção, sem que ele tivesse morrido. O pai de santo, então, marcou... O pai de santo, então, marcou com Rubens vários trabalhos e banhos. Quando Rubens perguntou sobre valores, apenas ouviu que nada seria cobrado, pois o Exu da casa foi procurar ele e mandou a mando de Iemanjá, que tinha ouvido a súplica de seu filho. Ana, foram muitos trabalhos, muitas comidas diferentes, muitos banhos de várias ervas. No último trabalho, o pai de santo incorporou o Exu João Caveira, que disse: eu vou te mostrar quem te fez isso. Assim que você vê essa pessoa, ela vai te chamar de camarada. O que foi feito foi por inveja. Essa pessoa queria a sua vida, mas não queria estudar e trabalhar tudo que você estudou e trabalhou na vida toda. Quando voltaram para casa, foram visitar os pais de Rubens e Edgar estava lá. Espantosamente sóbrio. Abraçou Rubens e disse: Feliz Ano Novo, camarada. Rubens não se segurou e mandou um de direita na cara do Edgar. Mas foi contido pelo seu pai e por Patrícia. Patrícia, quando voltou para o salão, contou para Marcela tudo o que tinha acontecido. Então minha tia, um dia, foi até Maria Catarina e contou o que havia acontecido e ouviu a resposta que ela menos esperava. Eu sabia de tudo, Maria Catarina disse. Eu sabia de tudo isso, pois fui eu quem fiz os trabalhos contra ele e mandei rezar todas as missas em igrejas diferentes. Eu não o conhecia, mas os búzios disseram quem era ele. Eu não poderia colocar a mão para desfazer, pois ia voltar tudo para as pessoas que mais amo. Marcela saiu de lá atordoada. Parou de ir se consultar ou fazer qualquer coisa que Maria Catarina mandasse. Evitava até contato telefônico. Ela confiava tanto naquela mulher e não imaginava que ela seria capaz disso. Maria Catarina sumiu. O que se sabe é que ela voltou para o sul do país fugida, pois seu filho estava sendo ameaçado por dívidas. Edgar acabou sendo internado várias vezes em clínicas de reabilitação, mas no final acabou morto em um acidente totalmente embriagado. Já Rubens conseguiu voltar à sua vida normal. Está aposentado faz 3 anos e está bem, tanto de saúde quanto psicologicamente. Feliz e grato à espiritualidade pelo socorro. Ah lá, próprio irmão. Eita laia, hein? Olha só que legal, o Exu foi lá. Tô falando que faz o bem, faz o, né, faz ali. Peraí, mas sabe o que me deu na cabeça a hora que ele falou que o Exu foi lá? O olho era meio branco, tinha uns 2 metros de altura e usava um terno antigo. Que o Exu tomou conta de um cadáver e foi lá pra fazer isso. Sabe? Pegou um morto e tomou o corpo dele e foi lá. Não, mas não seria mais fácil pegar um vivo? Não sei, mas ou é o próprio Exu que apareceu daquele jeito? Enfim, Iemanjá pediu pra ele lá que era desse terreiro desse cara, que ia ajudar. Olha,
cada coisa, meu Deus do céu, ainda bem que, né, conseguiu. Não era pra matar, mas era pra, tipo, acabar com tudo, né? Você nunca ia conseguir um up na vida. E vamos lá. Olha, relato de coisa boa. Milagres existem e o Santo Padre Pio me deu um. Lembra que a gente leu uns relatos aí atrás também do Padre Pio, né? Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Tudo jóia? Espero que estejam todos bem e com muita saúde. Graças a Deus. Ana, hoje preciso contar um milagre a que fui submetida. Como você sabe, sou médica e não colocaria em prova toda a minha vida profissional. Eu comecei há alguns meses a apresentar muito desconforto na região abdominal. Nunca fui a um pronto-socorro em minha vida e nesse mês já o fiz umas 4 vezes. A dor era tão intensa que eu chegava a andar de 4. Ela se localizava na região da vesícula. Numa das idas ao pronto-socorro, fiz um ultrassom abdominal, é isso? De urgência. E descobri que havia muitas pedras na minha vesícula, que acho que é chamado de litíase biliar, é isso? Bom, estava muito desanimada, eu não podia comer nada, eu emagreci bastante, passei por um colega muito experiente, cirurgião geral, Dr. Fulano, e este me indicou a cirurgia. Porém, algo o incomodava. As minhas enzimas hepáticas elevaram-se muito, algo que não batia com a clínica. Não estava ictérica, nada. Ictérica não estava com a pele amarelada, ou olho amarelado, alguma coisa assim. Mas as enzimas hepáticas estavam muito elevadas, mas não tinha o amarelão, vamos dizer assim. Bom, para tirar a prova dos 9, ele solicitou-me uma colangiorressonância. Gente, o que é isso? E queria avaliar se não havia um cálculo impactando no colédoco. Eu não lembro o que é colédoco. Enfim, andei realizando vários exames e a dor persistia. Era uma dor miserável, horrível, me dava náuseas, cheguei a vomitar de dor, Deus me livre. Um dia, muito triste, pedi ao meu querido santo Padre Pio, chorosa, pois estava com medo. Sempre fui saudável, inclusive fui infectada pelo vírus e nem senti, acredita? Acredito, graças a Deus. Eu estou com IgG positivo e IgM negativo e fui abençoada, não tive sintoma nenhum. Retornando ao assunto, eu pedi com fé, pois meu santo amado Padre Pio, de Pietrelcina, ele não desampara, nunca. Depois de mais uma semana de dor, fui realizar o exame em uma clínica em Campinas, de excelente padrão. Confesso que eu estava amedrontada, pois mesmo sendo médica, temos receios, preocupações, enfim, poderia ser algo mais grave. Sabe como é? Para médicos, tudo é mais grave, pois nós nos preocupamos mais. O exame foi no sábado, fui com o meu marido e saí muito tranquila. Eu sentia que haveria uma intervenção espiritual. Essa sensação era muito forte. Antes de entrar na máquina de ressonância, eu beijei a medalhinha que carrego no meu peito. Deixei-a no banheiro e algo me encheu de alegria. Eu não sei explicar, mas eu achava que nada daria no exame. Tinha essa nítida sensação. Após o término do mesmo, perguntei, meio curiosa ao técnico, se ele viu alguma coisa. Eles fazem dezenas de exames por dia, conhecem as alterações por experiência mesmo. E ele me disse, olha, doutora, pelo que vi, não achei nada grave não, mas espere o laudo do médico, ok? Bom, disse-lhe que tudo bem e saí de lá com muita fome, fato que estava sem vontade de comer há alguns dias. Esperei alguns dias e liguei para a clínica. O laudo seria me seria enviado por e-mail. Qual não foi a minha surpresa ao recebê-lo? Bem mais rápido do que o habitual. E pasmem,
Não deu nada. Tudo estava absolutamente normal. Até o meu fígado melhorou da esteatose, que é gordura no fígado, né? Eu não acreditei. Liguei lá e perguntei se era isso mesmo, e a resposta foi engraçada. Ela disse assim: doutora, a senhora está saudável, quer ficar doente? A resposta foi em tom de brincadeira, mas eu não acreditei. Como que uma vesícula lotada de pedras torna-se normal em menos de 10 dias? E eu respondo: milagre. Fui merecedora de um grande milagre. Livrei-me de uma cirurgia e mudei. Mudei agora minha dieta. Valeu o aviso agora, né? Vamos mudar porque um segundo não sei se acontece, né? Vamos aproveitar o milagre também, né? Não abusar. Então agora eu mudei minha dieta. Isso eu sei o que foi. Há um vídeo. Isso eu sei o que foi. Há um vídeo do Santo Padre Pio em que ele nos diz que em alguns momentos precisamos de uma palmada de Deus. É o tempo que você necessita parar a sua vida estressante, rever os seus propósitos, articular novos caminhos, descobrir prazeres escondidos, ser feliz, próspero, piedoso. Vou levar os resultados para o Dr. Fulano na quinta-feira. Eu tenho absoluta certeza de que ele ficará, no mínimo, confuso. Eu acredito que as dores foram uma maneira delas serem expelidas, talvez, pois eram microcálculos. E Deus deu uma espécie de apertãozinho na vesícula, expulsando essa pedreira que o tempo, a má alimentação, a falta de preocupação com a nossa saúde, enfim, um monte de fatos que contribuíram para a formação delas. Foi dado um chacoalhão na minha vida. Eu cuido de todos, mas quem cuida de mim? Porém, no íntimo, sempre soube que meu santo protetor não me desampararia. Chorei muito quando vi o laudo do exame. Eu sabia que Deus, Nossa Senhora e o Santo Padre Pio me ajudariam. Afinal, eu faço o apostolado deles para todo mundo. Digo até para os meus pacientes pedirem com fé, pois Deus tudo ouve. Hoje estou bem melhor, tenho uma certa intolerância a alimentos gordurosos, a café e a leite. Não posso nem sentir o cheiro, mas estou feliz. Fui curada, é um milagre. Mostro os exames e meus colegas não acreditam. Todos olham e não compreendem, mas eu compreendo. Vós sois deuses, está no Evangelho. Somos a imagem e semelhança dele, somos filhos dele. Agradeci e espero que essa pandemia passe. Quero conhecer a cidade de San Giovanni Rotondo, não sei onde é, mas deve ser na Itália, alguma coisa assim, né? Terra onde se encontra o corpo incorrupto deste santo maravilhoso. E vou agradecer, vou chorar, vou me ajoelhar. Gratidão. E muito obrigada, Santo Padre Pio. Para quem duvida, eu tenho os exames todos e está ali para comprovar que a fé remove montanhas. PS, um dia, à noite, eu senti que mexiam no meu fígado. Estava quase adormecendo. Eu tenho uma sensação de pós-operatório, sabe? É como se meu fígado tivesse sido manipulado, cortado. Eu não sei bem o que é, mas eu melhorei das dores. Só não abuso mais na alimentação, com exceção de um sorvetinho de fruta que acabei de comer. Sempre tive muita fé e gostaria que esse sentimento fosse disseminado para muitos através deste canal. Creiam, Deus espera sempre um pedido de vocês. Beijos com muito amor e carinho, Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Muito interessante, né, gente? Legal essas coisas, né? Quando você fala como, né? Como? Por mais que tenha acontecido tudo isso que ela falou, né? Como eram microcálculos, pode ser que aconteceu alguma coisa e essas dores eram ele sendo, mas quais as chances, né? Eu conheço muitos casos de pedra na vesícula, casos graves de pedra na vesícula, onde a vesícula inflama, tem o risco de estourar, aí tem o risco de infecção geral e tudo mais. A dor, minha mãe teve dor, ela estava
de boa, fazendo compra e de repente uma dor que amoleceu as pernas, ela falou, e aí correu pro hospital, na emergência, tudo, foi assim, cirurgia de emergência, mas teve que ficar um dia, 2 dias, não sei, internada para desinflamar a primeira vesícula, para depois tirar tirar a vesícula, né? Tirar tudo, aí tirou a vesícula e tal, mas fez a cirurgia. E todo mundo, quase que eu conheço, depois de uma certa idade, tira vesícula, gente. Ninguém tem mais vesícula. Minha avó não tinha vesícula, nem sabia disso. Foram descobrir que minha avó não tinha vesícula. Quando que descobriram, mãe? Depois que a avó morreu ou um pouquinho antes dela morrer? Um pouquinho antes, porque ela tava com problema no fígado e acho que eles fizeram um exame de ultrassom, sei lá, e descobriram que a avó não tinha mais vesícula. Aí falaram, mas vó, a senhora não sabia que não tinha vesícula? Não sabia! Uma vez eu fiz cirurgia no estômago, mas era por conta de uma úlcera no estômago. Falei, vai ver que aí já falaram, quer saber? Tá aqui com os negócios, já vamos tirar a vesícula também? Nem falaram nada. Ou falaram na época, mas às vezes ela nem sabia o que era vesícula, né? Não entendeu e achou que fizeram a cirurgia no estômago. Mas na verdade que tiraram a vesícula também. Ela não sabia, viveu a vida inteira praticamente, quase a vida inteira sem vesícula, sem saber. Mas aí minha mãe não tem, meu pai não tem, minha sogra não tem, minha cunhada não tem. Gente, ninguém mais tem vesícula que eu conheço. Eu já tô até aqui falando, fica aí, hein? Mas acontece, então, que eu quero dizer que tem vários casos e muitos avançam para cirurgia. E é o que aconteceu com ela. Tipo, tava assim, estourando pra cirurgia e de repente, não tem mais nada. Não precisa fazer cirurgia, sua vesícula está ok. Não tem mais nada na vesícula, não tem mais nada no fígado, até a esteatose sumiu, né? Então, muito legal, muito bom. Beleza, esse daqui contado. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.